Bom dia, meus irmãos. Paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui mais uma vez, nosso Lar Doce Lar. Bem-vindos à nossa mesa. Este é um podcast que gravamos todos os sábados pela manhã com um convidado para nós falarmos de alguns assuntos relevantes aos lares, né? Pega aí a sua xícara de café e sente aqui conosco. Vamos conversar. Meu nome é Sinésio Ramos. Falamos aqui da Reach Assembly of God, nos Estados Unidos. Hoje temos o privilégio aqui de falar com o pastor Marcelo Soares, é um dos pastores, é o pastor vice-presidente da igreja, pastor também da nossa igreja. Dá um oi aí, fala alguma coisa para esse pessoal que está nos assistindo. Bom dia, paz do Senhor para todos. Amém. É isso aí, você que está nos acompanhando aí, se você quiser já dá o seu like, fazer seu comentário, fazer as perguntas, fique à vontade aí nos comentários. E hoje o assunto que nós escolhemos aqui para nós falarmos é sobre discipulado. Como discipular, né? O que é discipulado, o que é, como fazer e a quem fazer. Não é verdade? É verdade. Essa semana, hoje, né? Hoje vai ser um dia que nós estaremos batizando 28 pessoas em nossa igreja aqui. E a gente resolveu falar um pouquinho sobre este momento, né? Que é um momento também histórico para essa igreja. Não é isso? Momento em que 28 pessoas estarão descendo as águas, né? Vão estar morrendo para si mesmo e revivendo, né? Não é isso que nós acreditamos que seja o batismo. E nós vamos falar hoje um pouquinho sobre como é que eu diria, essa coisa que Jesus falou para nós fazer, né? Ide, é um mandamento mesmo, né? Vai e fazei discípulos. O texto que eu separei foi esse, Mateus 28:19. Foi o mesmo que vocês... O mesmo que nós Aproveita e lê para nós aí. Diz assim na versão que eu normalmente uso: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, tem outras versões que dizem: portanto, ide e fazei discípulos. Ide e fazei discípulos. Marcelo, eu vou te chamar assim, com toda a liberdade. Nós estamos sentados numa mesa, tá, gente? Fique à vontade. Mesa de conversa. O evangelho, ele não é informação, porque a gente sabe que informação, a gente recebe informação de todos os meios possíveis de comunicação, a gente está recebendo informações. E essas informações nem sempre nos traz algum benefício ou nos transforma. Na verdade, não é toda notícia que você lê que você vai passar a viver a partir daquela notícia. Então, o evangelho, para mim, não é informação, mas é formação. É transformação da pessoa. Você vai formar uma nova pessoa. É o que Jesus sempre fez durante todo o seu ministério. Com quem quer que ele estivesse, o objetivo dele era o quê? Fazer o quê? Formar. Formar pessoas. Ensinar pessoas. E esses ensinamentos, ele levava para um próximo passo, que seria: essas pessoas também formariam alguém. Então, o discipulado, ele é uma coisa que não tem fim, né? É uma cadeia que vai ali, que não tem fim. Você, como professor do discipulado aqui hoje, o que você me diz, o que você me fala sobre esse processo de discipulado? Eu vejo o seguinte: Jesus foi explícito em Apocalipse dizendo: meu povo perece por falta de conhecimento. Sim. Né? E ensino e informações é o que nós mais temos hoje. Nós fazemos parte de uma geração de que não se falta informação, não se falta ensino. Só que o que nós vemos o que falta é verdadeiramente um andar junto. Então, nós vimos que por um bom tempo existia pessoas que vinham, se entregavam a Cristo. Sim. E iam no pulpit call, como é que fala em português mesmo?
ia no chamar na frente, Sim. no fim da mensagem, e se entregava. Aí o processo imediato, biblicamente falando, seria logo após vir o batismo. Só que, de acordo com o percurso do tempo ia passando, nós vimos que algumas pessoas, se não a maioria, batizavam e sumiam. Dava 1, 2, 3 meses no máximo e sumiam. Então nós vimos, juntamente com o pastor Denis, que alguma coisa estava faltando. Faltava um certo ensino, mas um ensino que seria acompanhado, seria um discipulado. Aí nós vemos que antigamente o discipulado real era o professor, o aluno andar junto com o professor por um tempo, por um período de tempo determinado. Por alguns era 1 ano, por alguns era 2, e alguns era até excessivo, ia de 6 a 7 anos. Inclusive as escolas ali na época de Jesus, eles tinham o objetivo de estar acompanhando ali seus discípulos, então, né? Existia esse verdadeiro acompanhamento. Não era jogava um monte de informação e sumia, e se vira. Só que, infelizmente, por nossa correria não vou nem dizer aonde nós vivemos, né? Apesar de que o lugar que nós vivemos aqui nos Estados Unidos é um lugar muito corrido. Só que nós vemos e percebemos que isso é um problema mundial. Ninguém tem tempo. Tá todo mundo muito ocupado. Todo mundo muito apressado. Sim. Então você muitas das vezes fala assim, nós gostaríamos de fazer um acompanhamento com você por 2 meses, 3 meses. Aí, muitas das vezes, se a pessoa toma esse compromisso, às vezes falta, chega muito atrasado. É o que normalmente acontece muito. Sim. E graças a Deus, esse percurso que nós fizemos agora de 6 semanas foi o mais bem sucedido. Onde eu quero dizer assim, onde houve menos falta, onde o pessoal chegou com mais tempo dentro do horário permitido, porque o que acontece muitas das vezes, chega atrasada e você começa tudo de novo para aquele que chegou atrasado, ou a pessoa perde, ou a pessoa perdeu. E aí muitas das vezes aí você fica esperando 10, 15 minutos, aí a pessoa que chegou no horário fica fica ali esperando à toa, penalized, né? Fica esperando... Penalizado, thank you. Aí espera à toa pelo fato de que outros atrasaram. Então, o discipulado, ele começou nesse objetivo. O objetivo da pessoa, primeiro, é reconhecer verdadeiramente aquilo que ela está fazendo. Sim. Porque a gente tem na passagem de Atos, capítulo 8, Filipe e Eunuco, ele é levado pelo Espírito Santo e o Espírito Santo fala para ele esperar. Aí vem a carruagem, o Espírito Santo fala, chega perto, ele chega perto e ele ouve o eunuco lendo o que seria a escritura, né? Sim. Lendo em Isaías. Aí Filipe fala para ele, você está entendendo o que você está lendo? Aí ele fala assim, e ele estava indo para poder adorar, né? Ele estava indo com um propósito certo de adorar a Deus. Aí ele fala, eu não tenho como entender se não vai ter quem vai me explicar. Então eu vejo que ainda que foi um período curto, houve-se um discipulado através de Filipe na vida do eunuco. E até levando ele ao batismo, né? A fazer ele reconhecer que ele precisava... E ele reconhece tanto que a pergunta não sai de Filipe, sai dele. Dele mesmo. Quando ele vê a água, ele fala, o que me impede, ou o que impede de eu ser batizado? Aí Filipe, depois que Filipe, porque a Bíblia é clara, fala que Filipe explicou para ele as escrituras em Cristo, demonstrando para ele que tudo que ele estava lendo se completava em Jesus, né? É verdade. Então isso despertou no eunuco um conhecimento real de quem Cristo é. E esse processo de formação, ele tem para mim, ele tem 2 aspectos. Ele precisa, por exemplo, porque o discipular não é só você chegar e falar. É um acompanhamento. E a pessoa precisa entender que, para ela ser formada em Cristo, e não na igreja, e não no pastor, e não no quem está discipulando, porque tem gente que está fazendo discípulos para eles mesmos. Né? E o nosso objetivo não é fazer discípulo para nós. Nós vamos fazer discípulo para o reino de Deus. E a gente vê esse problema quando um pastor
Como é que fala? Eloquente. Não, ele é relocated, ele é pego de um local. Sim. Né, que vamos falar assim, do Cape Cod, onde nós vivemos, para ministrar numa igreja, para pastorear uma igreja em Boston. Ele é removido dali e levado para lá. Sim. O que acontece? Realocado. Relocado, thank you. O que acontece? Se perde um bom número de membros. Sim. Porque, é porque eu amava aquele pastor, porque aquele pastor me amava mais, ou aquele pastor, do que esse pastor presente. Ou, no caso, o pastor, ele aposenta e entra um outro, e também sai gente. Por quê? Porque eles não eram discípulos de Jesus. Discípulo daquele pastor. Ele é discípulo do pastor. Então, esse processo de formação da pessoa... Ela tem um processo que ela é dentro da igreja, onde ele vai receber as instruções. Eu achei interessante que, não sei se foi o pastor Denis que mencionando sobre a nossa adoração dentro de casa e dentro da igreja. Eu tenho para mim que o que Deus tem para nós como pessoa normal, como pessoa, digamos assim, física, né? Ou para mim mesmo, pessoal... O que Deus tem para nós pessoalmente está dentro do nosso quarto. E o que Deus tem para nós como comunidade está dentro da igreja. Então, esse processo de formação ela acontece tanto dentro do meu quarto quanto dentro da igreja. Não é isso? Porque quando a gente observa, por exemplo, Paulo, como muitos falam que caiu do cavalo, né? Mas quando ele tem aquele encontro com Cristo ali, e no caminho de Damasco aparece para ele aquela luz e o próprio Cristo fala com ele, nós vemos que dali para frente, quem que discipulou Paulo? Foi Jesus? Foi a igreja, foi outras pessoas que teve, porque daquele momento em diante que Paulo tem aquele encontro com Jesus, dali para frente já chegou uma outra pessoa que já pegou ele, daí a pouco ele foi curado e daí começou o processo dele de formação. E esse processo do ID é nosso. Né? Porque às vezes a pessoa ela se entrega a Cristo, né? Ela aceita o chamado que Cristo, o Espírito Santo faz no coração dela, coloca no coração dela de arrependimento da condição de pecador que a pessoa mas daí em diante existe um processo para formar aquela pessoa como um discípulo de Jesus e também um que vai discipular outras pessoas. Porque você sabe, isso é um processo. Você está formando uma classe de 28 pessoas que irão se batizar, que no futuro pode ser 28 pessoas que também vão fazer esse processo adiante. E isso é bíblico, né? Com certeza. E isso é que nós esperamos deles. Com certeza. Que passem isso para frente. E não a minha mensagem, a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho de Jesus. Né? E esse processo ele passa por quê? Por reconhecer, né? O discipulado, a pessoa, o discipulando, né? A pessoa que está sendo discipulada, ela precisa entender aquilo a qual está sendo proposto para ela como evangelho. Não é? Não ser enganada. Porque tem discipulados aí que o cara entra na igreja e acha que vai ficar rico. Na realidade, o que nós vemos hoje, em inglês fala watered down gospel, né? Um evangelho onde você é adocicado. Um evangelho onde é jogado água sobre ele. O que isso quer dizer? Um evangelho muito, muito ralo. Muito oco, né? Talvez seria mais prático em português falar assim. Então, a gente tem a preocupação normalmente, eu acho que você precisa de pelo menos 8 dias designados, ou 8 semanas. Eu gosto que seja quebrado em semana, porque eu normalmente tenho esse costume de dizer, vai para casa, repassa aquilo que nós passamos para vocês, ora ao Senhor. Normalmente, nós tivemos neste batismo que vai ser hoje, teve um grande número de filhos de crente. Sim. Então, quando eu tenho tem 2 ou 3, ou que seja, né, 20, se eu não me engano, são 25 filhos de crente que vai estar batizando hoje. Então, quando a gente tem muitos filhos de crente, eu gosto de bater muito na tecla de que eles precisam
ser discipulados também. E que eles precisam primeiro entender quem eles são, antes de Cristo, né? Então eu faço muito essa ênfase de quem eles eram, e eu vou até, às vezes eu falo assim, como Paulo falava, né? Se verdadeiramente são salvos em Cristo Jesus. Então eu gosto de falar quem eles eram pelo seguinte motivo. E eu falo por experiência própria. Eu nasci num lar evangélico, né? Então você nasceu num lar evangélico, tudo que você entende é ir para a igreja. Você sabe, você aprende historinhas bíblicas. Logo que você aprende a falar papai e mamãe, seu pai e sua mãe, já seu começa, tio, sua tia, sua avó, seu avô, já começa a implantar, evangelizar você, quando você não sabe nem falar papai e mamãe direito. Por quê? Por causa da preocupação que o pai e a mãe têm. Aquelas orações na beira da mesa, né? Na hora de comer, papai do céu. É assim que você vai com a mãozinha, você fecha o olhinho. Isso. Então, tudo que o adolescente ou filho de crente, ele entende que na realidade, ele sabe que ele tem a obrigação de fazer aquilo. Sim. Então, existe a preocupação dentro de mim, porque eu vi em mim isso. Então, eu não falo pelaquilo que eu ouvi falar, eu falo pelaquilo que eu vivi. Então, eu vejo assim, que muitas das vezes o filho de crente, ele tem a tendência de achar que ele não é um pecador tão ruim como os outros pecadores. Então, normalmente no primeiro dia, eu bato muito nessa tecla e eu tento desfazer um pouco daquilo que eles entendem por ser evangelho. Não que o evangelho deles seja um evangelho fraco, mas primeiro eles precisam entender quem eles são. É verdade. Na terça-feira eu ia levantar a mão e ia falar só uma frase, né? Nesse momento que você estava falando sobre isso, eu ia falar só uma frase. Que Deus não tem neto. Deus só tem filhos. Verdade. Né? Então não significa que meu pai era crente e eu sou crente e Deus não tem neto. Deus só tem filhos. E isso, às vezes soa como uma frase talvez de efeito, mas não é. E é a pura realidade. Porque tem pessoas que acham que por ser filho, e principalmente da liderança da igreja, acham que tá tudo... Não, eu vou falar a minha experiência, né? Obviamente, eu nasci na igreja, cresci na igreja, né? Aprendi a orar, aprendi a ler, basicamente, com a Bíblia, tanto no inglês, tanto no português primeiro, né? Eu aprendi português primeiro, vim para os Estados Unidos, aí tive uma influência maior no inglês, na questão da leitura, por causa da escola. Aí depois eu tive que voltar e aprender a ler em português. E meu pai, meu pai e minha mãe, com todo o amor possível, né, me forçaram a aprender a ler português de novo com a Bíblia, não com qualquer outro livro, não com a internet, com a Bíblia. Você vai aprender a ler português de novo lendo a Bíblia. Então, com tudo isso, eu posso dizer o seguinte: eu sei tudo que eu sabia. Era tudo que foi me ensinado. Tudo que eu aprendi ouvindo mensagens nos meus... Porque quando eu era criança, não existia classe de criança, né? Nas igrejas. Não. Então, eu sentava do lado do meu pai. Eu ia falar, eu sou assembleano raiz. O que eu quero dizer com isso? Assembleano raiz. A gente sentava homem de um lado, mulher de outro, e ficava eu e meu irmão sentado com meu pai, e minha irmã com a minha mãe. E era assembleano raiz. O que isso quer dizer? Se você dormir, você levava um beliscão. Se você podia nem olhar pro lado. Você não podia. Você tinha que estar... Era estilo militar. Parece que é a minha... História iguais, né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Eu me lembro até hoje. Isso aqui já nos Estados Unidos. A igreja estava aparentemente vazia. Tinha um pastor que eu não me lembro o nome dele. Eu não me lembro o que ele pregou. Não me lembro. Mas eu lembro uma coisa. Que quando foi feito o apelo, naquele momento, por isso que eu falei na terça-feira, eu não sou contra, sou a favor do apelo, né? O Pope Call, que eu tinha falado, eu sou a favor, não sou contra, mas eu acho que tem que existir um acompanhamento antes do batismo. Sim. Para ter certeza que a pessoa... não é nem eu ter a certeza. Né? Não é eu que estou dando a aula, ou você, quem for. É para a pessoa ter certeza daquilo que ela está fazendo realmente. Então, naquele momento,
eu não posso explicar, eu não lembro se eu senti arrepio, eu não lembro se eu chorei, mas eu lembro uma coisa certa. Naquele momento, eu tive a certeza plena do meu encontro com Cristo. Amém. Porque eu me lembro que ele fez o apelo e eu lembro que ele não terminou de falar. Eu levantei, a igreja estava toda sentada, eu levantei, fui e me ajoelhei. Aí, como todo bom pastor, né, vamos dizer assim, tradicional, ele insistiu, talvez uns 5 a 7 minutos. Não tem mais ninguém. Aí começaram a cantar, não tem mais ninguém. Aí ele falou assim, já que não veio ninguém, vamos orar por esse adolescente. Nossa. Eu me lembro disso. Já que não tem ninguém... Já que não tem ninguém, vamos orar por esse adolescente. Meu Deus. Eu me lembro daquilo, mas eu não peguei aquilo como ofensa. Mas, na realidade, eu me lembro que eu estava ajoelhado, ouvi ele dizer isso, e naquele momento eu entendi e compreendi que eu verdadeiramente era e sou salvo em Cristo Jesus. Amém. Né? Aí, com o decorrer do tempo, eu tive um acompanhamento também. Não da forma que nós fazemos hoje. É verdade. Esse processo, igual eu tô falando, como você teve esse encontro, né? Apesar da fala que eu diria infeliz de quem estava dirigindo ali naquele momento, porque eu acho que né? A gente precisa valorizar, né? Para Deus não tem acepção de pessoas. A própria Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, e isso tem que ficar muito claro, né? O que é ser acepção de pessoas. E é uma vida, né? Você reconhecer que o Espírito Santo está te chamando e você está se arrependendo dos seus pecados ali, não é ninguém. É uma criança, mas o Espírito Santo que está tocando. Né? E qual que é o propósito de Deus na vida daquela criança, igual na sua vida? Aonde você está hoje? Né? O que Deus havia planejado para você ali, que começou com esse processo de você ir ali para frente, por exemplo, e ajoelhar e receber uma oração. Mas essa revelação do Evangelho, esse processo após esse reconhecimento, eu costumo dizer que primeiro a pessoa precisa reconhecer o que é a graça de Deus. Né? Nesse processo que você está falando, do filho de crente não ser um crentinho, né? Que Deus não tem neto. Peixe é peixinho, não é. Para Deus não existe. Isso. O primeiro passo é ele reconhecer quem ele é. Não é isso? Ele voltar atrás lá e reconhecer quem ele é, a condição humana dele. Né? Porque eu só consigo explicar o que é a graça de Deus se a pessoa reconhecer o que ela era. Não é verdade? Não tem como eu explicar a graça de Deus para uma pessoa que não sabe a origem dela, por exemplo, como pecador. Porque a Bíblia fala assim que nós todos estávamos mortos e é Ele quem nos ressuscitou. Não é isso? Então, olha, se eu estava morto, eu não tinha condição nenhuma de reviver. Então, essa graça é isso que me alcançou, mesmo eu sendo... A gente vê que Jesus, quando ele pega ali, ele andou com todo tipo de gente, né? Na Bíblia a gente vê Jesus andando com todo tipo de gente. Né? Então, por exemplo, prostituta. Hoje, se você vê ser acompanhado de uma prostituta aí, não é uma boa companhia. É ou não é verdade? Né? Você não é uma boa companhia. Mas Jesus, ele tinha, às vezes ele estava ali acompanhado, por exemplo, por uma prostituta. Se hoje já não é uma boa companhia, você imagina no passado. Você imagina no passado. Mas, então, não importa a condição de pecador, ou a minha condição de pecado, ou a minha condição de ser humano. O que a pessoa precisa entender é que a graça de Deus, ela vem e ela, não importa a sua condição, ela vai te alcançar em detrimento da sua condição. Não é isso? Eu acredito que é o primeiro passo para reconhecer, olha, eu sou pecador e eu não mereço. Eu não merecia. E eu não tô aqui também porque eu fiz ou eu faço ou porque eu... Não. É aquilo que eu disse. O processo de formação, ele é diferente da informação. Por quê? Porque vai me formar uma pessoa que vai reconhecer de onde eu saí e para onde eu estou indo. E vai passar por quê? Primeiramente por uma graça. Né? Ela me alcançou. A segunda coisa é o perdão. Né? Porque assim, tem a graça. Mas eu preciso saber que eu fui o quê? Perdoado. Eu era pecador
E agora eu fui o quê? Perdoado. Não é? O sangue de Cristo, ele é suficiente para me perdoar. Então eu tenho que reconhecer isso. Marcelo, e às vezes a pessoa... Eu lembro que eu conversei com uma pessoa no Brasil e ele falou comigo uma vez assim... Eu não mereço a Deus... Eu não mereço a Deus porque eu tenho muitos pecados. Eu falei assim, mas ninguém merece a Deus. Ninguém merece a Deus. Né? Todos nós não merecemos, nós somos pecadores. Todos nós, independente do que seja. Né? Nós não estamos com Deus porque nós merecemos. Quando a gente olha lá, eu vou mencionar aqui de novo a parábola do filho pródigo. Você tem dois ali que achavam que merecia. Um que estava dentro da casa do pai o tempo todo achava que merecia, o outro que saiu, estava voltando também achava que merecia. Mas o pai falou assim, não é por isso que eu te amo. Eu amo vocês porque vocês são meus filhos. Não é porque você tem méritos ou porque você tem deméritos que eu te amo. Então esse perdão de Deus é que precisa estar inculcado na pessoa para receber isso. É onde eu acho, no período de tempo que nós estamos fazendo discipulado na igreja, em mais ou menos 2 anos e meio agora. Para mim, na realidade, tem sido mais fácil você fazer um discipulado com quem recebeu a Cristo depois de adulto, porque ela entende o seu estado de quem ela era, antes de chegar a Cristo e Cristo mudar essa pessoa. Sim. Do que um adolescente que nasceu num lar evangélico. Porque muitas das vezes você vê, fazendo discipulado, você vê no olho da pessoa que ela está não somente entendendo e compreendendo, mas ela está recebendo. Agora, você está conversando com o adolescente, fazendo um discipulado com o adolescente, que nasceu na igreja, você está vendo que aquilo ali, muitas das vezes, para ele é informação, mas informação que ele já recebeu vários anos e é informação que ele está querendo receber só para se batizar. E às vezes o pai dele era até melhor discipulador do que você. Provavelmente. Do que a gente que está discipulando. Eu me lembro que nesse período de tempo nós tivemos um adolescente que ficou 6 meses fazendo discipulado comigo. E dentro desse período de 6 meses, eu sentei com ele 2 vezes, sozinho, na realidade, dentro dessa sala aqui. Olhando assim como nós estamos, olhando um no olho do outro. A primeira vez, ele falou, eu quero muito batizar. Muito batizar. Aí eu fiz uma pergunta para ele, que normalmente eu faço para todo mundo. O que Jesus é para você? Que é uma pergunta que Jesus falou para os seus discípulos. Sim. Perguntou para os seus discípulos, né? Que dizem que eu sou. Que estão dizendo por aí. Então, normalmente, você faz essa pergunta, não é na realidade, não é para mim saber o que a pessoa pensa. É para verdadeiramente abrir o entendimento da pessoa sobre aquilo que ele verdadeiramente é. Confrontar ele. Confrontar. Então, a resposta do adolescente foi tão vaga que eu disse para ele assim, faz um favor para mim. Eu falei, não batiza. Ah, mas você está me impedindo de batizar? Eu falei, não estou impedindo ninguém. Por isso que eu estou te pedindo um favor. Agora, a vida é sua, a decisão é sua. Eu falei, fica um período de tempo a mais fazendo esse discipulado. Aí, depois, eu fui e conversei. Na realidade, se eu não me engano, foi com a mãe dele. Tive uma conversa sincera. Aí, depois que eu sentei com ele de novo, depois de um período de tempo, aí eu peguei a mãe, eu peguei o adolescente. Aí foi uma conversa completamente diferente daquela primeira. Aí eu não posso dizer que ele teve um encontro completo, né? Mas eu posso dizer que entre a primeira conversa e a segunda conversa foram completamente diferentes. Já teve algo a mais. Já foi completamente diferente. Então, igual eu comecei dizendo, eu vejo muitas das vezes é mais prático, é mais fácil você discipular alguém que já foi do mundo, alguém que já compreendeu que um dia era pecador, Sim. que compreendeu que um dia ele estava caminhando para o inferno e que hoje ele é salvo em Cristo Jesus. E que a entrada celestial dele é garantida pelo aquilo que Cristo fez por ele, e nada que ele fez. Então, eu vejo o desafio do discipulado quem está ensinando conseguir, através do Espírito Santo,
abrir o entendimento de quem está sendo discipulado. Você sabe por que eu sentia falta? Meu pai faleceu muito cedo. Eu tinha 17 anos. Então, assim, eu já tive uma infância não, mas uma adolescência um pouco conturbada com relação ao meu pai, principalmente por questões de igreja. E uma falta que eu sentia, e eu vejo que isso ainda não foi suprido, na minha opinião, tá? Isso é na minha opinião, é um acompanhamento sistemático com os discipulandos. Você entendeu? Porque a gente às vezes imagina qual que seria o ideal para isso. Porque como que você conhece a pessoa? E como que você toma confiança de uma pessoa? É você estar convivendo com aquela pessoa. Não é? Então, por exemplo, se você discipula, senta aqui, eu e você, sempre, que marcamos toda semana, só para nós falarmos sobre a Bíblia, eu acredito que é mais uma informação. Eu acredito. Entendeu? Mas se você vai comigo pra casa, se a gente vai dar uma volta, vai jogar uma bola, se a gente vai comer um sanduíche, a gente vai... Por exemplo, sai daqui dirigindo, né? Eu e você sai daqui dirigindo, um cara vem e te fecha. Ali você mostra pro cara quem que realmente, qual Jesus que você é. Sabe por quê, Marcelo? É fácil a gente virar e falar pra uma pessoa assim, Jesus te ama. É ou não é? Quando às vezes a pessoa entra bêbada na igreja, ou você vai fazer... Quem faz muito trabalho de evangelização, bate nas costas dele e fala assim, Jesus te ama. Né? E eu tenho certeza que aquele cara ali sabe que Jesus ama ele. Mas e quem tá falando com ele, será que ama? Aquele que tá sendo representante de Jesus ali, será que ele ama? Né? Será que ele quer acompanhar, fazer um processo? Peraí, se eu sou um discípulo e sou formado por Cristo para ser um discípulo, será que eu vou ter que... como que eu diria? Será que eu vou ter a paciência de formar outro discípulo? Eu vejo o processo de discipulado mais abrangente do que somente limitado à igreja. Porque eu vou conseguir trabalhar com um jovem, com um adolescente, se eu ver a intimidade dele. Se eu me aproximar dele. E eu como adolescente, eu tinha questões comigo que ninguém respondia. E às vezes eu desabafava com um amigo que estava mais no buraco do que eu. E às vezes não. Todas as soluções que eram me dadas eram para me jogar mais no buraco. Você entendeu? Então, esse processo de discipulado, ele precisa ser mais... Eu acredito que ele precisa ser mais perto. Isso não é fácil, não. Não é. Isso não é fácil. É um verdadeiro acompanhamento. Sim, um verdadeiro acompanhamento. É por isso que nós, como igreja, hoje, eu penso hoje que cada um de nós tem que ser um discipulador. Cada um de nós. E eu vou te contar uma experiência que aconteceu comigo uma vez. Que eu estava num ambiente completamente neutro, no meu trabalho. E a gente ora, pede ao Senhor para a gente sempre ser... aquilo que o Senhor nos chamou para ser em todos os lugares, né? Eu gostei que nosso pastor Denis falou, acho que 2 domingos atrás, que o mesmo pastor Denis que é dentro da igreja é o mesmo pastor Denis que você vai encontrar no escritório dele, que você vai encontrar no supermercado, que você vai encontrar na rua, porque ele não muda. Ele é o que é, independente do local. E uma vez eu não estava no trabalho e eu sempre fiz o possível para mostrar Cristo naquilo que eu sou, né? Naquilo que eu faço. E eu me lembro que eu estava no meio dos rapazes trabalhando. Isso deve ter mais ou menos 7 a 8 anos atrás. E eu era, presentemente, naquele momento, o único... vou usar a expressão discípulo de Cristo. Sim. Porque, né? Todo mundo diz que entende, né? E já vinha trabalhando com esse grupo de pessoas já fazia um bom tempo. Eu trabalhei com eles 8 anos, na realidade. Mas já fazia um bom tempo que eu vinha trabalhando com eles. Aí no horário de almoço, que fica todo mundo descontraído, aí começa as conversas, né? Descontraída. Conversas que muitas das vezes para um cristão é desagradável. Aí um deles, ele... começou a usar um palavreado bem comum, onde você encontra muito no campo de futebol, né? Com muito palavrão, falando muita besteira.
Aí eu recebi uma ligação, levantei, saí, e quando eu voltei, ele fez uma piada diretamente à minha pessoa, falando que ele tinha que modificar o jeito que ele estava falando, que o santarrão tinha chegado. Aí eu fiquei na minha, não disse nada. Todo mundo deu risada. E uma vez eu respondi, não, tem mesmo. Não, aí ele deu risada, aí todo mundo deu risada naquele momento. Aí depois, se passaram 1 hora e pouca, ele veio me pedir perdão. Ele falou assim, eu fiquei muito incomodado com a brincadeira que eu fiz com você. Eu falei assim, mas por quê? Ele falou assim, não, porque o tempo que eu trabalho com você, você é o único que em todos esses tempos nunca entrou na nossa. E por quanto mais a gente tenta te irritar, você nunca respondeu com palavrão. Aí eu disse pra ele assim, eu vou até citar o nome que não faz diferença, eu disse pra ele assim, Mike, fica tranquilo, porque na realidade, isso é quem você é, e isso é quem eu sou. Se você se incomodou, é porque o Espírito Santo está trabalhando dentro de você. Aí ele falou pra mim, lá vem você com essas histórias de novo. Ele falou, eu só queria te pedir desculpa. Mas, na realidade, para mim, naquele momento, foi um ato de discipulado. Porque eles viam a diferença de quem eu era, sim, com eles, e entre eles mesmo, e de quem o resto é com eles. Então, na realidade, para mim, isso é um discipulado. Claro. Ainda que não é uma pessoa que diretamente é uma pessoa que vai ser, ou está sendo, né? Salvo em Cristo Jesus, ou já é salvo em Cristo Jesus, mas são pessoas que estão sendo discipuladas naquilo que eu sou, na essência de quem eu sou, distante dos olhos de todo mundo da igreja. E isto é o que eu disse aqui no início. É a pessoa ver que, além de Jesus amar ela, você também ama, porque você não o trata da forma que a pessoa trata. Né? E eu tava falando que a primeira coisa é a graça, o perdão, e aí vem a santidade. Né? A santidade também é um processo do discipulado. Porque é onde você começa a perder aquilo que seu velho não presta. Exatamente. Porque na realidade, em Romanos 8, versículo, se eu não me engano, 4 ou 5, diz que o velho homem, ele tenta se ressuscitar todos os dias. Não é? Todos os dias. Eu vi uma frase assim que no batismo morreu meu velho homem, mas o miserável sabia nadar. É verdade. Essa é boa. Então, o que acontece? A gente é salvo em um instante. Sim. Né? Eu até pego aquela no piscar de olho. A igreja vai ser levada. Mas a salvação é no piscar de olho. Não tem como, na realidade, ser medido o momento. Não. Mas a salvação é instantânea. Agora, o processo de santidade é uma vida inteira. É um processo. É uma vida inteira, não Você para. nunca vai alcançar uma perfeição. Não vai. Nunca vai. E aqueles que se acham já tá perdido já faz tempo. Não é? Já tá perdido já faz tempo. Então, eu gosto de mencionar porque ele foi meu pastor 20 anos, né? 21 anos, se eu não me engano. Pastor Israel. Sim. Ele dizia muito pra mim assim, Celão, desde quando eu era adolescente, Celão, olha pra mim. Às vezes eu ia conversar com ele, por quanto mais a expansão de idade, diferença dele e pra mim, né? Muitas das vezes o adolescente ele fica, e eu bato muito nessa tecla com meu filho, fica tranquilo pra conversar com o seu pastor. Primeiro, que o seu pastor te ama. Segundo, que o seu pastor é uma pessoa normal. Então, você tiver alguma pergunta, alguma questão, conversa com ele. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas viam... Eu, por exemplo, também vi o pastor Israel e sentia um certo medo, né, de falar com ele. Mas depois que eu comecei a pegar um certo conforto, aí ele dizia... Eu chegava e fazia algumas perguntas para ele, questionava algumas coisas. Ele falava assim, Celão, olha para mim. O pastor Real me convidava para ir, porque muitas das vezes ele ia pregar fora e falava, vamos comigo. Não era nem para ver ele pregar, era as conversas que nós tínhamos no carro. E isso aí que forma a gente. Porque eu vou falar para você, eu fui com o pastor Real várias vezes para ele pregar. Eu, adolescente, depois eu mais jovenzinho, eu casado. Então, essas conversas eram 1h30, 2 horas. Uma vez eu fui com ele 2h30 daqui para ver ele pregar. Nós não íamos, ele não ia compartilhando aquilo que ele ia pregar, porque ele ia pregar já.
Então ele sempre começava do mesmo jeito, Celão, você tá bem? E ele ia desvendando as coisas para ver como que eu realmente estava. E ele ter uma conversa sincera. E eu hoje entendo, né? Eu, depois de um tempo, entendi que aquilo ali era um discipulado que ele fazia comigo. Porque eu tinha 1h30, 2 horas, 2h30 de ida e 2h30 de volta. Então, às vezes, ele estava exausto, né? Com a intensidade da pregação. Mas, mesmo assim, na volta, ele fazia o possível na época que ele dirigia, né? Que eu era adolescente, para ele ficar, tanto não somente conversar comigo, mas ajudar ele a ficar acordado. Porque muitas vezes a gente saía das igrejas às 11 horas da noite, dirigir mais 1h30, 2 horas, não é fácil. E depois de pregar, não é fácil. Aí depois, quando eu comecei a dirigir, eu comecei a pegar a liberdade de pedir para ele deixar eu dirigir. Então eu ia dirigindo e ele ia batendo um papo comigo. E aquilo para mim, além do meu pai e da minha mãe, foi o melhor exemplo que eu tive de discipulado. O maior exemplo. Por quê? Porque ali o pastor conversava, na época, né? Sobre namorada, quando eu era adolescente. Depois que eu fiquei noivo com a minha esposa, ele instruía sobre noivado. O pastor Israel, depois que eu casei, instruía como era ser um pai. Sobre o casamento. Como ser um pai. Como ser um amigo. Questão de trabalho, ambiente de trabalho. Questão de... Eu sempre gostava muito de jogar futebol. Questão de ambiente de futebol. Então, ali, para mim, foi o maior exemplo de que é ser discipulado e de que é ser um discípulo. E isso marca como te marcou e como é referência boa para você, né? Isso marca as pessoas a qual a gente acompanha nesse processo de discipulado. É por isso que eu digo, às vezes nós pensamos muito vamos fazer, e às vezes o meu discípulo está do meu lado ali, perecendo. Eu costumo dizer que tem pessoas que sofrem ansiedade, depressão, e não tem com quem desabafar. A pessoa não tem com quem conversar. Né? E é o momento de ter uma pessoa de Deus, um discipulador ali enviado por Deus, do lado daquela pessoa para poder ouvir. Né? Eu gosto de dar um exemplo bastante... que aconteceu na minha vida também, semelhante a esse do pastor Israel. Eu tive um pastor no Brasil também, o nome dele é Edson, né? Em que eu, várias vezes da minha vida, eu passava na porta da igreja, eu trabalhava, minha empresa era perto da igreja, então às vezes eu tava na empresa, assim, eu vou dar uma volta, vou tomar um café, vou fazer alguma coisa assim, eu descia e chegava e tava lá na igreja, a gente conversava ali por horas, ou por horas, né, conversar. E esse processo de conversar me ajudou muito na minha vida, entendeu? Porque, além de tudo, eu era um discípulo dele. Foi ele que me chamou para o ministério. Foi ele que me ajudou no ministério. Então, esse processo, ele te marca. Porque você lembra sempre de ter uma referência, né? A gente não é que a pessoa é santa, não é que a pessoa mas o processo dele ali, a gente vê que Deus, o próprio Deus, usou ele para poder te formar também. E para você replicar isso. E é isso que eu vejo que é importante no discipulado. Marcelo, o que tem de pessoas dentro das igrejas hoje sofrendo e não tem com quem desabafar, não tem um pai, não tem uma mãe. Porque assim, você falar com o pai, falar com a mãe é mais difícil, né? Mesmo pela proximidade, eu falo da minha experiência. Tô falando da minha experiência, né? E mesmo da minha proximidade, mesmo por mais que você fala com o filho, ou você fala com seu pai ou com sua mãe, no meu caso mesmo, era muito mais difícil. E às vezes eu me abria muito mais com um amigo, com um colega, você entendeu? E essa pessoa é que tem que ser a pessoa certa para estar na sua vida. E nós, como igreja, precisamos trabalhar isso. Nós precisamos trabalhar isso. Você me formar um discipulador, você formar... E eu passar a formar outros discipuladores. Quando eu fiquei 7 anos com jovens dessa igreja, né? Quando foi para nós passarmos para os próximos, essa foi a minha preocupação. Porque eu tinha sido discipulado pelo pastor pela experiência que eu passei, né? Sim. Algo que eu já falei. Mas eu tinha preocupação porque eu sabia que ia chegar o tempo de eu ter que passar para os outros. Então nós passamos, na realidade, 2 anos, os últimos 2 anos, tentando discipular os próximos 2 líderes do jovem
os dois que estavam sendo candidatos para tomar a nossa posição. E eu tentei passar o máximo possível. Eles podem atestar de que algumas vezes nós saímos para jantar, saímos para conversar, chamei para minha casa, a gente conversava. Isso e tentava fantástico. discipular o máximo possível. E depois que nós saímos da liderança, eu liguei para eles algumas vezes, chamei eles à minha casa algumas vezes, individual, sozinho, com a esposa. E tentamos o máximo possível. Para quê? Para passar, não que nós fizemos um trabalho excelente. Tanto que eu falava para eles, o meu desejo é que vocês alcancem muito mais jovens e adolescentes que nós alcançamos. O nosso desejo é que vocês discipulam muito mais do que nós conseguimos. Eu não sei quem falou, tem uma frase que me marcou que... Eu li isso. E a pessoa fala assim, eu vou te ensinar a seguir a Cristo porque eu vou te magoar. É legal isso. Então eu vou te ensinar a seguir a Cristo. Para você não olhar para mim. E é isso mesmo. É verdade. Né? Porque eu vou te magoar. O pastor da igreja vai te magoar. Então, se ele te ensinar a seguir a Cristo, você vai perdoar ele. E eu vou mencionar o nome dele aqui, porque ele é o produtor desse podcast, né? Ah, é? O Vitor? Mas alguma vez o Vitor me ligou e falou assim, rapaz, eu sinto saudade quando você era meu líder dos jovens. Ó, rapaz. E então, Eu vou fazer essa reclamação, mas eu fico... mas a realidade... Deixa eu falar. Fala. Quando você era líder dos jovens, ele ligava, passava 1 hora, 2 horas no telefone com ele. Hoje, nem atende mais o telefone. Meu Deus do céu. Eu acho que é pessoal. Mas devido ao trabalho, correria de trabalho, mas eu vejo, eu falei, vou mencionar, na realidade, o único nome real de que o povo saberia quem é, o Vitor, pelo fato de que, para mim, quando ele disse isso a primeira vez... ainda que foi num ato de frustração que eu não atendi o telefonema dele, mas eu entendi isso como foi algo bom. Claro. Tipo assim, e a gente sempre, como cristãos, a gente sempre é necessário dar honras e glórias ao Senhor por tudo e todas as coisas. Claro. Mas eu vi aquele momento como um momento bom, de que nós conseguimos fazer algo bom, que fez a diferença. Tá no caminho certo. Que fez a diferença. Sim. Então, uma coisa, eu falava muito isso. Uma coisa é você ser líder do jovem. Falava para os meninos que pegaram depois da gente. Uma coisa é você ser líder do jovem na sexta-feira à noite. Outra coisa é você ser líder do jovem todos os dias da semana. A gente trabalhou com um adolescente um jovem, na realidade, que era viciado de droga. Nós trabalhamos com ele um ano e um tempo. E você receber uma ligação 1h da manhã para pegar ele tá drogado na casa dos outros, isso não somente faz você crescer e amadurecer como um líder, né? Sim. Como um discipulador, mas você quebra também todo o ego. Não é? Quebra todo o ego. Eu costumo dizer para minha esposa que aquele período de tempo eu acho que eu aprendi muito mais do que ele. Do que é verdadeiramente ser um verdadeiro adorador que adora a Deus em espírito e em verdade, do que verdadeiramente ser um servo. E isso é uma porção para você e uma porção para ele. É um ensinamento que Deus te dá que você precisa aprender e é um ensinamento também que ele precisa aprender. Não é? Porque o momento que você vai lá buscar ele, você tá aprendendo. E ele também, né? Apesar da vergonha que ele tá passando, ele também tá aprendendo. Eu vi ele esses dias, eu não sei nem quanto tempo que a gente ainda tem, mas eu vi, se precisar parar, é só me parar que depois a gente volta do sábado. Eu vi ele esses dias e ele falou, eu posso te dar um abraço devido a toda a epidemia, né? Ninguém tá dando abraço a ninguém, né? Mas ele disse, posso te dar um abraço? Eu falei, claro que você pode me dar um abraço. Ele falou assim, não, eu quero te dar um abraço e agradecer por nunca ter desistido de mim. Aí eu falei pra ele assim, rapaz, graças a Deus eu não fui o único, eu fui um de vários. Eu fui um de vários. E isso é que nós temos que entender. O verdadeiro discipulado, primeiro que você não sabe mais do que ninguém, né? Quem está discipulando. Quando você reconhece a sua condição, você forma para Jesus e não para você. Não é? Então você... Peraí, não sou eu. Não sou eu que estou fazendo. Né? Eu estou sendo usado. Né? Então é isso aí o processo mesmo. Igual voltando ao processo, o discipulado para o batismo.
eu tenho essa preocupação. É tanto que eu falei várias vezes com eles e falo normalmente na classe. Se é um novo convertido, eu falo, olha pro pastor, anda com o pastor, vai tomar um café com o pastor. Mas às vezes o pastor fala, rapaz, eu preciso que você tome um café com fulano de tal. Ou liga para fulano de tal. Por quê? Porque muitas das vezes acaba sendo um excesso. Mas a maior referência que nós temos hoje é o nosso pastor. Então eu falo para o novo, olha para o pastor. Aí o que eu fiz dessa vez, como tinha muito filho de crente, eu falei, infelizmente, como tem muito, eu não vou ter tempo. Não, o tempo não vai permitir de eu conseguir sentar e olhar cada um no olho. Tanto que eu joguei uma grande responsabilidade sobre os pais na terça-feira. Eu falei assim, pega o celular dos seus filhos, desliga o videogame, olha no olho deles e tenha uma conversa sincera com eles. Por quê? Porque eles precisam, primeiro, entender que tudo aquilo ali não é só informação. Sim. Não é só informação. Segundo, que eles precisam ter esse... vai batizar? Vai. Mas o processo não para. Não. O processo não para. Então, olha para o Sinésio, olha para o pastor Denis, olha para o pastor Henrique, olha para os pastores dessa igreja. E se de repente algum deles falhar, continue olhando para Cristo. Sim. Continue olhando por Cristo. Por quê? Porque nós vamos falhar, igual você disse, né? Sim. Eu vou te discipular porque eu vou te ofender. Então, primeiro que quem está sendo discipulado precisa ter o discipulador como referência. Mas se o discipulador fracassar no meio do caminho, que é uma grande probabilidade, que nós somos, como em Coríntios fala, né? Nós habitamos ainda num corpo corruptível. Sim. Né? Nós temos falhas e fraquezas. Então, no momento que o discipulador falhar, ou o pastor falhar, continue com seus olhos em Cristo. Então, a gente fala sobre justificação, que você falou sobre graça. Nós falamos sobre regeneração. E nós falamos sobre santificação. Sobre santificação. Eu tento simplificar o máximo possível. Primeiro que o meu português é limitado, né? Vim para os Estados Unidos com 9 anos de idade. E já limita bastante. E eu moro aqui há 30 anos. De uma certa forma, o inglês é mais viável, principalmente na leitura. E quando eu faço alguns estudos, o inglês é mais viável. Mas, então... E que, na realidade, para mim, simplificar é melhor para mim passar para frente. Então, eu conversando com a minha filha, que tem só 9 anos de idade, eu batendo um papo com ela, porque, na realidade, o ano passado teve um batismo aqui na igreja e ela entrou no carro completamente convicta. Que ia batizar. Que ia batizar. Completamente. Meu Deus. Não tinha nada que parava... o anseio, o desejo dela. Só que nós, como pais, né, temos a preocupação. Não é somente, eu faço discipulado na igreja e lavo as minhas mãos. Eu tenho preocupação com quem está sendo discipulado e eu tenho preocupação também com os meus filhos. Claro. Ter certeza que eles estão sendo discipulados. Que é o discipulado maior de todos, são os pais. Sim. Onde os pais precisam ter essa consciência. Então, eu conversando com ela sobre batismo, sobre... como é que você fala? Como é que você explica justificação, regeneração e santidade para uma criança de 8 anos de idade? Entendeu? Como que você explica mas Jesus tinha que vir sobre uma virgem para uma criança. Então, aí, tentando simplificar tudo para ela, que é uma virgem, né? Tentando simplificar tudo para ela, eu tive que fazer uma anotação do que eu estava falando para ela. Porque, pela misericórdia do Senhor, veio como assim. Comecei a falar as coisas para ela, aí eu falei para minha esposa, eu preciso, dentro do carro, eu preciso chegar em casa e escrever essas coisas. Aí onde eu fiz, eu chamei da fundação da sua fé. Que é você compreender que Jesus é Deus, você compreender e entender completamente, né? Dentro da essência que nós temos a alimentação da nossa carne, né? Da nossa mente. Que Jesus é Deus, que Jesus é o único unigênito Filho de Deus, que Jesus tinha que vir sobre uma virgem, que Jesus verdadeiramente precisava padecer e morrer por nós, para pagar algo que somente ele tinha condição, e que ele verdadeiramente ressuscitou dos mortos. Então, dentro desses 5 itens que eu chamei da fundação da sua fé, nós falamos sobre regeneração, sobre justificação, regeneração e santidade.
que para mim foi... tanto que a minha filha, ela não batizou ainda e ela não vai batizar dessa vez. Para mim, eu vi que aquele anseio, aquele desejo dela querer, é que eu precisava compreender mais os 5, e olha que eu tenho 39 anos de idade. Eu precisava compreender mais os 5 e eu precisava simplificar de uma forma que dava para me passar isso para frente. Sim. Porque nós, na realidade, hoje, nós vamos ter o privilégio de batizar uma criança de 8 anos de idade. E como é que eu passava toda essa informação para uma criança de 8 anos de idade? Onde veio o debate, né? Onde veio algumas pessoas questionando para mim, mas não é muito novinha? Não é muito cedo? Eu tenho um posicionamento radical demais com isso, sabe? Às vezes a pessoa olha e fala assim, Cine, às vezes você é muito radical. Eu já penso o seguinte, se a pessoa não tem condições de se batizar, não tem condições de ir pro céu. É. É verdade. Eu já, você entendeu? Já raso logo em cima disso. Porque, às vezes, tem uma criança de 8 anos que tá muito mais... vou dar, né, no crentômetro aí, aquele que mede aí, é muito mais crente do que um cara de 30 anos aí que tá querendo batizar, que tem toda a consciência, mas mesmo assim tá fazendo... É verdade. Com malícia para aparecer, enfim. Mas, Marcelo, o assunto nós já temos aqui 1 hora. Nossa, tá tão gostoso, passou rápido. Não, eu não fui na metade do que eu tinha escrito aqui, ó. Eu não fui na metade. Na realidade, a gente não vai... acho que vai gerar mais algumas vezes, Não até realmente chegar o que é o batismo, né? Até nós verdadeiramente chegarmos no que é o batismo. É verdade. Então... Não, mas desculpa, às vezes eu falei demais. Não, não é você, não. É porque o assunto vai envolvendo mesmo. A gente tem várias pessoas aqui na internet nos acompanhando, mandando mensagem aqui e curtindo e tudo. Né? Várias pessoas, eu não tenho nem condições de mencionar aqui. Muitas pessoas pedindo oração. Mas nós vamos ter que fazer de novo. Maravilha. Nós vamos ter que fazer de novo. Vocês desculpam, gente, mas já tem 1 hora que nós estamos aqui falando sobre o assunto e ele é longo. Eu tenho mais 2 sábados que já está agendado, a gente pode marcar para um outro aí. Pode marcar. Vai chegando frio, fica mais fácil para mim, mais liberado fazer, no sábado. Não é? Mas contudo, o que nós... só resumindo o que nós falamos aqui hoje, que o batismo, que o discipulado é algo que tem que ser pessoal, né? Discipulado é formação, que vai fazer a transformação, vai trazer a transformação na pessoa. Eu costumo dizer o seguinte, olha, eventos motivam. Então você vai num evento, você sai dali motivado. Agita, né? Agita, né? Mas processos transformam. Se você quer ser um profissional, um especialista, você tem que passar por um processo de formação, por um processo. Não é isso? Você vai trabalhar no processo. Então você vai numa faculdade, você vai numa escola técnica, você vai no que quer que seja e você vai ser o quê? Especialista, você vai ser formado naquilo ali. Então o discipulado é a mesma coisa. Né? Você vai ser formado a ser um novo discípulo de Jesus, que vai fazer mais discípulos para Jesus e não para você mesmo. Né? Tem um termo engraçado não, mas é real, que a igreja ela não é um conjunto de uma força centrípeta. Ela é um conjunto de uma força centrífuga. Né? Centrípeta, ela atrai para ela. Né? A igreja não, vai, ide, né? Esparramem. Não é isso que aconteceu em Atos? Né? Não veio a diáspora, o que fez com os cristãos? Esparramou. E aí o evangelho alcançou todo mundo e até nós hoje. Isso então é uma força que ela é centrífuga, né? Ela é para fora, não para dentro. Discipular não é atrair para você, discipular é atrair para Jesus. Amém. Né? É completamente diferente. Marcelo, para já, muito obrigado. Obrigado. Nós temos que voltar, porque eu tenho aqui várias coisas que eu escrevi aqui ainda que não falei nem a metade. Isso aí, vamos voltar. Nem a metade eu falei. Mas muito obrigado aí pelo seu tempo, por você participar conosco aqui, né? Uma turma aqui sentado conosco, né? Eu acredito que esteja sentado conosco aqui da nossa mesa. É verdade. Né? Semana que vem, irmãos, nós estaremos aqui com o pastor Léo, da Igreja Quadrangular. Né?
um amigo meu pessoal também, gosto muito dele. Nós estaremos aqui também às 10h30 da manhã conversando com ele, falando um pouco mais de Cristo nessa mesa aqui. Já está tudo certo, ele já nos confirmou. E aí, a semana que vem, nós estaremos aqui. E você que está nos acompanhando, hoje nós colocamos aqui na nossa TV aqui várias informações, né, do nosso grupo. Nós temos aí o quadro Não É Bem Assim, que já tem 2 episódios no ar, vai sair um episódio por semana. Tá lá na Reach TV, você pode acompanhar lá no YouTube, né, ou nas nossas redes sociais, aí no Facebook, tanto na minha quanto na da igreja. Você pode estar acompanhando lá. E tem várias outras informações que nós colocamos aqui sobre a nossa igreja, sobre os processos que estão acontecendo aqui, conteúdos que nós estamos promovendo aqui dentro da igreja. Então você pode nos ajudar, nos acompanhar aí, curtir, compartilhar com os amigos. Se você não gostou, deixa um comentário lá também, né? Fala assim, eu não gostei disso aí não. E critica também, que a gente vai... O objetivo nosso aqui é melhorar, né? E então semana que vem nós estaremos aqui com o pastor Léo no mesmo horário, às 10h30 da manhã. E mais uma vez agradecendo ao Marcelo. E nós vamos terminar com a oração, Marcelo. Nós temos aqui inúmeros pedidos de oração. Inúmeros pedidos de oração. Vários pedidos de oração. E aqui nós temos... Eu até vi um pedido aqui de uma pessoa que está com problema de ansiedade, falando que não tá querendo mais, não tem mais vontade de viver. Parece que é uma irmã. Oi? Uhum. Tem uma pessoa aqui que tá dizendo que não tem mais vontade. Deixa eu ver se eu acho o comentário dela aqui de novo. Mas de qualquer forma, minha irmã, Deus, ele não desistiu da irmã. Tá? Às vezes a gente desiste, mas Deus, ele não desiste de nós. Amém. Pode ter certeza que Deus, ele tá sempre ali do nosso lado. E não desespere. Não entra em desespero. A gente procure ler a Bíblia, principalmente a Bíblia, a palavra de Deus, escutar hinos, para que, né, você consiga a ouvir o Senhor falar com você. E eu quero fazer uma oração. Na verdade, eu vou pedir o Marcelo para fazer essa oração para nós terminarmos. E incluir essas pessoas, Marcelo. Tem oração por saúde, oração por emprego, pessoas que estão desempregadas aqui, pessoas que estão internadas, depressão. Aqui, ó, tem uma irmã falando aqui, oração para mim, faço tratamento de depressão, mas choro muito, desânimo dentro da igreja, né? Então tem vários pedidos aqui. Eu gostaria que você incluísse, né? Nós estaremos intercedendo por sua vida. Amém. Você que está aí nos ouvindo também, pode parar um minutinho também e acompanhar a oração. Faça a sua oração, fale com Deus o seu problema, né? Apesar de Deus conhecer todas as coisas, mas Ele quer que você apresente para Ele o seu problema. Você não depende de nós. Nós estaremos aqui orando, te ajudando, mas você faça a sua oração e coloque os seus problemas diante de Deus. Amém. Né? Pare um momento aí e nos acompanhe, que nesse momento nós estaremos orando. E que Deus abençoe a todos. Amém. Pastor Marcelo. Vamos orar então. Senhor, louvamos o teu santo nome. Sim, meu Deus. Agradecemos a ti, Senhor, que nós bem sabemos, como diz a tua palavra. Amém, Jesus. Que o Senhor está de ouvidos atentos para ouvir o nosso clamor. É verdade, Jesus. Nós louvamos a ti, Senhor, que nossa oração não fica parada, Senhor, nessa atmosfera. Sim, meu Deus. Não fica limitado, Senhor, às 4 paredes. E não é limitado, Senhor, ao lugar ou ao espaço que nós estamos. É verdade. Nós louvamos a ti, Senhor, porque a tua igreja, Senhor, se espalha por toda a face da terra. E a tua igreja, Senhor, muitas das vezes, Senhor, necessita das orações dos santos.
santos. Sim, meu Deus. Senhor, aqui está vários pedidos de oração. Sim, Senhor, cada necessidade, cada problema, o Senhor bem Sim, meu sabe. Pai, em nome E de nós Jesus. louvamos a Ti porque essas pessoas passaram, Senhor Jesus, Senhor, daquela preocupação, será que escrevo ou não escrevo? Será que conto ou não conto? Sim, meu Deus, Mas em que o nome Senhor de possa Jesus. honrar, Senhor, a atitude, honrar, Senhor, a Sim, coragem, meu Deus, eu creio, Senhor, meu de Pai. colocar para Eu fora, creio, Senhor, meu a Deus. sua necessidade. Sim, meu Senhor, Pai. nós oramos em nome de Jesus. Amém, Que o Senhor Jesus. possa, Senhor, ir de encontro, que o teu nome venha a ser honrado Sim, sobre meu essas Pai. vidas, sobre cada situação. Sim, meu E Deus. aquilo que o Senhor fizer, que o teu povo possa dizer: o Senhor continua sendo Deus. Amém, O Jesus. Senhor Sim, continua meu sendo Deus. fiel. Glória a Deus. Nós entendemos e compreendemos, Senhor, meu que Deus. quando colocamos as nossas petições perante o teu altar, o Senhor Sim, meu se Pai. move de a favor, Senhor, para o teu povo, de acordo com a tua Amém, vontade. Jesus. Oramos Sim, a meu ti, Deus. cremos no teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos. Ouve e atende a nossa oração. Amém, Senhor. Amém, Jesus. E você tem fé? Toma posse aí da sua bênção. Continue buscando ao Senhor. Que Deus possa te abençoar a cada dia mais e mais.